também Mauro Cid, ele falou sobre os planos do então governo Bolsonaro de se manter no poder. Porque tudo isso aí que a gente está vendo, que a gente já viu hoje, que a gente viu desde a semana passada, aliás, que a gente vem falando, né? Desde as eleições para presidente, a gente vem falando que Bolsonaro, porque estava muito às claras, o Bolsonaro queria de fato se manter no poder. Ele ainda quer se manter no poder. Não pense que Bolsonaro desistiu. Não pense que Bolsonaro está descartando essa possibilidade, porque se ele estivesse descartando a possibilidade, ele não falaria, ele não insistiria em ser candidato novamente, em estar no jogo, como ele diz. E aí desafia Lula, por que você não vem comigo? Bolsonaro, você perdeu, você estava no poder e você perdeu para o Lula. É isso que ele não consegue admitir. Então, o Mauro Cid, em depoimento, ele também fala sobre os planos de Bolsonaro, quando era presidente, de se manter no poder. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele tornou público, né, só para contextualizar todo esse material que a gente está também divulgando hoje. Eu estou dizendo também porque o jornalismo do Brasil inteiro, durante todo o final de semana, não fala no outro assunto a não ser nesse ou desse. Então, o ministro tornou público na quinta-feira da semana passada, dia 20, os vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode trazer, João Paulo, esse trecho do Mauro Cid falando no depoimento sobre os planos de Bolsonaro de se manter no poder. Por que que ele fez uma delação premiada? O conjunto de provas contra o tenente-coronel Mauro Cid, né, é tão robusto, mas tão robusto, que ele não teve outra alternativa a não ser... Aliás, ele até teria, né? Ele até teria a alternativa de dizer, não, eu assumo tudo, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas as provas são tão contundentes, porque tudo isso foi pego no celular dele. Tudo isso, todos esses áudios, vídeos, gravações, computador, olha, gente, é muita coisa, muita coisa. Então, acredito que acertado com o advogado de defesa dele, resolveu fazer essa delação premiada. E aí, me perdoe, agora eu não sei quais os termos dessa delação premiada. Ele resolveu vomitar tudo. Porque se não fosse assim, ele pagaria o pato sozinho. Imagine, só ele ter sido prejudicado, enquanto Bolsonaro, como ele mesmo disse, está aí, milionário. Ganhou milhões em Pix, faturou horrores com a venda das joias, embora teve que comprar novamente. Enfim, o Bolsonaro é o único ganhador dessa história até agora. Então, o tenente-coronel, como disse em um dos seus vídeos, perdeu tudo, perdeu a sua vida, perdeu a sua carreira, palavras dele, enquanto Bolsonaro estava aí, milionário, ganhou milhões de Pix. E aí ele ia assumir isso tudo? Não houve coação, não houve tortura da polícia para que o Mauro Cid falasse. Não houve. Até porque a gente está vendo aí que ele está muito bem, obrigada. Pode até estar com um na mão, né? Mas fisicamente está intacto e resolveu usar a inteligência um pouquinho, já que se de fato ele fosse inteligente, jamais embarcaria nessa trama golpista junto com o Bolsonaro. Vamos ver esse trecho. Bom, Coronel Cid,
Hoje é dia 5 de dezembro de 2024, às 15 horas e 55 minutos. Essa oitiva de hoje ela foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida nos autos da PET 11.767, em decorrência de declarações prestadas pelo Dr. César Roberto Bittencourt à Globo News no dia 22/11/2022. Tá? Iniciando, em relação à entrevista, o contexto da entrevista e aquilo que o senhor falou na oitiva que o senhor prestou perante o ministro Alexandre de Moraes. Eu confirmo tudo que eu falei perante o ministro. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado do punhal verde e amarelo. Verde e amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Com relação à entrevista, pelo que deu a entender, o doutor César se confundiu com as perguntas que a repórter fez. Ela fez uma pergunta, a primeira pergunta, fez a segunda pergunta, só que ele estava respondendo a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta foi em relação à ciência do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos atos que estavam sendo praticados naquele período. Porque os atos ele tinha ciência dos documentos que foram levados, apresentados aos comandantes dele. As minutas foram apresentadas aos comandantes de força. Certo. Mas sobre o documento específico encontrado com o general Mário, eu não consigo afirmar se ele teve ciência disso ou não. Mais algum dado da entrevista que o senhor se recorde, que queira retificar ou esclarecer? Não, eu creio que foi realmente um equívoco do Dr. César, até porque ele sabe que não poderia falar nada da colaboração, né, por ser sigiloso, então foi mesmo uma confusão ali com as perguntas do repórter. E entrando agora em partes aqui para a gente esclarecer em relação ao seu último depoimento prestado no Supremo Tribunal Federal, o senhor cita a participação, o senhor reforça a participação do general Braga Neto nas ações, inclusive de financiamento das ações operacionais realizadas por integrantes de Forças Especiais do Exército. Especificamente, o senhor, em relação e a gente também identificou no relatório final, documentos que evidenciam que o general Braga Neto tentou, de alguma forma, intervir na investigação, obtendo elementos do acordo de colaboração firmado pelo senhor, com a Polícia Federal. Dentro desse contexto, como se deu essa ação dele, as pessoas que por meio de quem ele tentou obter esses dados? Basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, né, onde não só ele, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso faziam contato com meu pai, tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, ele não era oficial, e tentando entender o que eu tinha falado. Tanto que meu pai, na resposta, que é aquela de terceiro, diz, não, o Cid falou que não... Esse contato que ele fez com o seu pai, como é que foi esse contato? Normalmente era por telefone. Por telefone? Até pela distância de cidades, né? Seu pai no Rio? Meu pai no Rio, ele em Brasília, meu pai em Niterói, né? Então, eu não posso confirmar se teve contato pessoal, mas eu acho que não. O telefone ele ligava para tentar obter informações do acordo de colaboração. Isso, logo depois que eu fui solto naquele burburinho inicialmente. Né? E não houve, assim, aquelas perguntas, aquelas respostas que estavam lá, obviamente não são, não confirmam, não são o que eu falei na colaboração. Né? Então, talvez intermediários pudessem estar tentando chegar perto de mim, até pessoalmente, para tentar entender o que eu falei, querer questionar, mas como eu não podia falar, eu meio que desconversava e ia para outros caminhos, eu não podia revelar o que foi falado. Então o senhor confirma que ele tentou obter informações do acordo de colaboração, do general Braga Neto. Isso. Tá. E aí, por conta disso, o senhor, no primeiro momento, não fala a participação efetiva do Braga Neto, especialmente no financiamento dos militares. O senhor só fez isso depois. Né? Isso. Essa situação, de alguma forma, o senhor estava, de alguma forma, pela ação do general Braga Neto, gerou no senhor alguma forma de retenção dessas informações, um receio de passar essas informações nesse contexto? Não por causa disso, efetivamente, mas pelo respeito que a gente tem como autoridade, o general Quatro Estrelas, que às vezes é muito caro para... A gente dosa muitas palavras para evitar estar acusando ou falando de uma autoridade, mais do general Quatro Estrelas. Sim. Mas diretamente, assim, por causa dessa situação, não. Tá. Mas pelo íntimo interno do ethos militar. Tá.
quem foram outras pessoas que também tentaram obter essas informações do acordo de colaboração? Outros por intermediário, por terceiro? Isso, outros que tentaram fazer contato com meu pai foi o Fábio Vangar. E a gente percebe, né, João Paulo, um clima de tranquilidade, a ponto até do advogado de defesa dele abrir a boca com sono. É sinal de que o ambiente não está tenso, né? Sinal de que o ambiente está tranquilo, sabe? O dia não está favorável para o Mauro Cid, né? Afinal de contas, ele estava jogando, derramando o balde de chope. Então, esse vídeo aí, gente, ele é um pouco longo, ele dura cerca de 10 minutos, 10, 12 minutos. E ao assisti-lo, a gente tira várias conclusões, não só a respeito do conteúdo que o Mauro Cid está revelando, mas da própria postura deles mesmos, né, no ambiente. Como eu disse aí, o advogado até abre a boca, ou seja, é sinal de que está tranquilo, o ambiente está tranquilo. Ou seja, não houve nenhuma coação para que o Mauro Cid jogasse água nos planos do Bolsonaro, que era ficar tudo às escondidas, tudo que havia sido feito. Aliás, eles imaginavam, né, afinal de contas, tinham apagado tudo. Se não fosse a burrice deles mesmo, de verdade, né, eles poderiam até ter conseguido passar ilesos, sem que as provas fossem recuperadas.